Irmãos, boa noite. A paz do Senhor para todos. Nós voltamos hoje à carta de Paulo aos Romanos. Nós havíamos parado na primeira metade do capítulo 7. Vamos concluí-lo hoje, capítulo 7, a partir do versículo 14. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Diz assim o texto: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, obrigado por nos permitir nos reunirmos mais uma vez neste local de culto e adoração ao Teu nome. Obrigado por cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui nesta noite, por cada um daqueles que também nos acompanham em casa, aonde quer que estejam, nos acompanham pela internet. Muito obrigado, que a Tua bênção possa alcançar a todos nós e que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração. Estamos diante da Tua palavra e, sendo fácil ou difícil, nós temos plena consciência que se o Teu Espírito não nos abrir o entendimento, não clarear a nossa mente, e não abrir o nosso coração para compreendermos, nós não seremos edificados. Por isso nos colocamos diante do Senhor e na dependência do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Há uma disputa muito grande em torno desse texto, irmãos. E não é de agora, é uma disputa antiga, por sinal. Muitos teólogos já de muito tempo já discutem se Paulo se referia a ele mesmo, a ele antes de sua conversão, ou a uma outra pessoa. Os irmãos terem uma ideia, a discussão é tão antiga que Agostinho de Hipona, quarto século depois de Cristo, já tinha um posicionamento sobre isso. Depois ele mesmo refaz sua posição. Calvino, no século XVII, também se pronuncia sobre esse texto. E assim tem sido no decorrer da história da igreja. Romanos é o livro que sistematiza a nossa fé, que explica muito daquilo que nós cremos, do modo como nós servimos a Deus, que esclarece muito daquilo que nós vivemos como igreja. Então é normal, é comum, é natural que haja alguma disputa por alguns textos que não são, muitas vezes, tão fáceis de ser compreendidos. Há textos, irmãos, que são mais fáceis. Mateus 16, o Senhor olha para Pedro e diz assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. Se nós tivéssemos, irmãos, apenas esse texto de Mateus, é claro que a rocha seria Pedro. É óbvio que sim. Mas tendo nós toda a Escritura, e não apenas uma pequena porção dela, então nós temos a obrigação de ler a Escritura como um todo.
de comparar Escritura com Escritura. E ao fazer isso, fica claro para a gente que é o Senhor quem é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. É Ele mesmo quem edifica a sua igreja. É Ele mesmo quem produz isso. E nós só fazemos isso por conta do restante da Escritura. Então, em qualquer outro texto que os irmãos tiverem dúvida, que os irmãos acharem que tem algo meio complicado, que talvez não esteja muito fácil de entender, irmãos, nunca esqueçam de se voltar para o restante da Escritura. Isso é muito, muito, muito importante. Muitas pessoas já criaram muitas heresias e já sofreram e se atormentaram muito por falta de verificar o restante da Escritura. A pessoa olha para um texto, para aquele texto apenas, não o compara com o restante, não entende que a palavra de Deus vai de Gênesis a Apocalipse, e se prendendo em um único texto apenas, muitas vezes faz mudanças muito drásticas em sua vida. Às vezes tem comportamentos que são muito sérios até, por causa de uma porção específica e por não olhar para a palavra de Deus como toda a palavra de Deus. Algumas vezes nós fazemos isso, né? Isso é uma... Rapaz, eu não sei nem dizer se isso é uma técnica de argumentação ou uma técnica de guerra. Eu tenho uma certa dúvida com relação a isso. Mas algumas vezes, conversando com as pessoas, nós catamos as palavras delas e as usamos contra elas. E dizemos que elas disseram isso ou que elas disseram aquilo. Quem de nós nunca fez isso, né? Ou quem de nós nunca foi alvo disso? De conversando com alguém, a pessoa olhar para a gente e dizer assim, tá vendo? É essa palavra aí que você falou. Foi essa palavra que você disse. Desprezando todo o restante. Desprezando todo o contexto. É por isso que eu fico em dúvida se isso é uma técnica de argumentação ou uma técnica de guerra. Eu realmente tenho dúvida se a ideia aí é esclarecer ou se é causar confusão. Algumas vezes isso acontece se nós nos voltarmos para a Escritura, mas não tentarmos entendê-la de forma completa, como um todo. Não estudarmos um tema, mas apenas uma pequena porção isolada. Esse texto, então, mesmo diante de toda a Escritura, não é dos mais fáceis. Não é. Eu estava comentando essa semana com um irmão que, do livro de Romanos, eu tenho 11 comentários em casa. E depois de olhar diversos desses comentários, você percebe o quanto a argumentação é sólida, o quanto a argumentação parece ser boa, tanto de um lado quanto de outro. Eu estava até lembrando de um livrinho que eu li há muito tempo atrás, e acho que o pessoal lê muito no começo do curso de Direito, chamado O Caso dos Exploradores de Cavernas. Não sei quantos dos irmãos já leram esse livro, mas é muito interessante o modo como você vê as pessoas, os juízes nessa história fictícia, argumentando. Quando eu li esse livro, o primeiro juiz que deu o voto dele, eu disse, claro, está perfeito, ele acabou com os outros. Ninguém mais pode dizer nada. Até que eu comecei a ler o segundo voto. Eu disse, mas rapaz, é claro que é assim. É óbvio que o primeiro não entendeu o todo. E assim acontece inúmeras vezes. Isso aconteceu um pouco essa semana. Lidando com esse texto, lidando com os comentaristas, com gente muito competente, muito boa. Algumas vezes aconteceu isso. Por fim, eu fui convencido de que Paulo se refere a si mesmo. De que Paulo conta o drama que o cristão vive em momentos de sua vida, às vezes mais, às vezes menos. E nós vamos comentar daqui a pouco por que mais e por que menos, e por que em determinados contextos, né? Mas vamos ao texto, então, e a gente vai falando sobre ele à medida que andarmos. No versículo 14, Paulo diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Uma das primeiras dúvidas que surge aqui é se Paulo, quando está falando em carne, dizendo eu sou carnal, se ele está fazendo apenas um contraponto para dizer assim, olha, a lei é espiritual no sentido de ser imaterial.
mas eu sou de carne. Eu não sou de espírito, eu não sou um espírito, eu sou de carne. Ou se o que Paulo está fazendo é dizendo assim, olha, a lei é espiritual no sentido de ser boa. Eu sou carnal no sentido de ser ruim. Pelo que eu consegui entender do texto, Paulo, não só aqui, mas no decorrer de todo o texto, ele inúmeras vezes se refere à carne no sentido de se referir realmente ao seu corpo físico. Então, logo no começo, no versículo 14, ele diz, olha, a lei é espiritual, ou seja, ela foi dada por Deus. A lei foi dada por Deus, a lei é algo bom, é algo perfeito. Mas eu não sou espiritual, eu sou carnal, eu sou feito de carne. Depois que Adão pecou, irmãos, Adão e Eva pecaram no paraíso, quem de nós pode não pecar? Não é? Quem de nós pode dizer assim, eu não vou mais pecar, eu posso até ter pecado antes, mas agora eu não vou pecar mais. Nenhum de nós pode. É essa a ideia de Paulo, eu sou vendido à escravidão do pecado. Eu recebi assim por conta dos nossos primeiros pais, eu não tive opção senão pecar, eu nasci em pecado. Na primeira oportunidade que tive, eu pequei voluntariamente, porque nós pecamos, irmãos, desde que nós nascemos. Desde que nascemos a gente peca. Aquela crise de raiva que às vezes os bebês têm quando estão com fome, quando estão querendo alguma coisa, né? E eles não sabem ainda dizer, não sabem falar ainda, e o modo que eles expressam é chorando e esperneando. Esse tipo de coisa nos afeta desde pequenos. A diferença é que quando a gente cresce, a gente consegue controlar isso, né? A maioria de nós, pelo menos. A gente não fica chateado e xinga alguém. Não fica chateado e bate em alguém. Ou coisa parecida. Por sermos mais idosos, por termos mais maturidade, tanto emocional quanto espiritual, a gente lida melhor com isso. Mas nós sentimos as mesmas coisas que crianças sentem. Nós somos, neste sentido, presos ao pecado. Nós não fomos libertos dele completamente ainda. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos livra da condenação do pecado. E gradativamente tem nos santificado, gradativamente tem nos livrado dessa sujeira, dessa poluição que o pecado causa em nossa vida, né? Quantos de nós casamos com 20 anos, 21, 22 anos, e os primeiros anos são tão difíceis. E aí 30 anos depois de ter apanhado muito, ter batido muito, ter chorado muito, ter feito chorar muito, 30 anos depois, já não está nada disso. Aquelas coisas que pareciam motivo para tanta briga, tanta confusão, há anos atrás, no começo do casamento, agora já não existem mais, já não são mais, porque nós estamos sendo gradativamente santificados pelo Senhor, modificados por Deus. Mas sim, ainda resta em nós algo deste pecado, e é isso que Paulo faz, irmãos, por todo o restante do capítulo. A partir do versículo 15 até o versículo 25, ele vai oscilando entre um lugar e outro, tentando nos mostrar que, estando em Cristo, tendo sido salvos pelo Senhor, tendo o Espírito Santo habitando em nós conseguimos vencer o pecado muitas vezes. Mas uma vez que esta obra ainda não está completa, uma vez que nós ainda temos um corpo físico, algumas vezes nós pecamos. Uma vez que nós ainda temos suprarrenais, né, de vez em quando a gente fica com vontade de esganar alguém. Né, de vez em quando acontece alguma coisa e a gente recebe uma descarga de adrenalina, e aí só Jesus Cristo. E aí só Deus, para a gente poder controlar. E não é uma coisa que a gente possa dizer assim, não vai acontecer. Eu não vou me comportar assim. Há coisas que fazem com a gente, irmãos. Você está aqui simplesmente dirigindo. E aí vem um abençoado, ou sei lá o quê, que eu não sei nem de onde ele veio. E ele fecha e você quase bate com o carro em alguma coisa.
E talvez nem todos nós consigamos, nesta hora, dizer: ô Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está com mais pressa do que eu, deve estar com algum problema, por isso está assim tão agoniado, né? Não é, nem sempre todos nós conseguimos fazer isso. Quem de nós, numa hora dessa, não bate no volante? É um filho de Belial mesmo. Mas só pode. De onde é que me saiu essa criatura para me atormentar a alma uma hora dessa? Todos nós sentimos isso, irmãos. Porque o próprio Espírito Santo tem atuado em nós, mas nós ainda sentimos esses impulsos, né? Eu queria então mostrar como é que Paulo faz isso. Como é que ele mostra, como é que ele se sente algumas vezes, né? No esforço de servir a Deus e ainda preso às suas limitações impostas, como ele diz aqui no texto, pela própria carne, né? E o que ele está dizendo é: o meu corpo físico, que ainda é material, que ainda não foi resgatado do pecado completamente, me faz algumas vezes ter comportamentos que eu não gostaria. No versículo 15, ele diz: olha, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja, o que é que Paulo prefere? O bem. Não é isso que ele está dizendo? Ele prefere o bem, mas não faz. Mas o que é que ele detesta? O mal, mas faz. E daí é um dos motivos porque esse texto gera tanta controvérsia, né? Porque ele diz que ele faz o mal, mas o texto deixa claro que ele detesta o mal. Diz que ele não faz o bem, mas o texto também deixa claro que ele prefere o bem. Pois não faço o que eu prefiro. O quê? O bem. E faço sim o que eu detesto. O mal. Versículo 16. Se faço o que não quero, eu concordo com a lei que é boa. O que é que ele está dizendo? Olha, eu estou confirmando que realmente a lei é espiritual, a lei é boa e que eu não consigo alcançá-la completamente. Eu estou concordando, o meu próprio comportamento concorda que realmente a lei é boa, que a lei é espiritual. E por isso eu não consigo cumpri-la como eu deveria. No final do versículo 17, ele diz: o pecado habita em mim. No versículo 18, na minha carne não habita bem nenhum. Versículo 19, o mal que não quero, esse eu faço. Versículo 20, o pecado que habita em mim. Versículo 21, o mal reside em mim. Versículo 23, prisioneiro da lei do pecado. Versículo 25, final do versículo 25, sou escravo da lei do pecado. Esse é o modo que Paulo se sente, irmãos, inúmeras vezes. Inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. Eu só queria saber, quem de nós nunca se sentiu assim? E aí, irmãos, eu estou me referindo realmente aos cristãos, aqueles que têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, ele no máximo vai sentir remorso por alguma consequência, por ter provocado talvez algo que vá retornar para ele, mas ele não consegue ter este sentimento que Paulo fala em quase todos os versículos desse parágrafo aqui. Ele se sente realmente muito triste, irmãos. Ele se sente muito mal pelo comportamento que ele tem em diversos momentos. Quem nunca se sentiu assim? Impossível alguém que nunca conheceu a Cristo, nunca ter tido este sentimento. Irmãos, quem de nós, em algum momento da vida, ainda não parou e disse assim: não sei não se eu sou crente. Não sei não. Não sei não se eu vou para o céu. Não sei não se eu sou eleito. Não sei não se o Espírito habita em mim. Quem de nós nunca pensou assim, irmãos? Eu não pensei assim ainda hoje. Mas ainda são 18h47. Mas quem de nós nunca teve esse tipo de sentimento depois de fazer algo que não agrada a Deus? Quando incomodado pelo Espírito Santo, e dizer: meu Deus, não é possível que
eu fiz de novo. Não é possível que eu disse de novo. Não é possível que eu me comportei exatamente dessa forma que eu já tinha dito, que eu já tinha prometido a Deus e à minha esposa, ao meu esposo, ao meu filho, ou a qualquer outra pessoa, que eu já tinha prometido que eu não ia fazer, e aqui estou eu fazendo mais uma vez. Quem de nós, irmãos, nunca parou num momento desse e disse assim, rapaz, não sei. Eu acho que não dá para tentar. Não dá sequer para tentar, diante do modo como eu me sinto. Há 1 milhão de anos atrás, eu li um livro da Mundo Cristão, o nome do livro é A Batalha de Todo Homem. Existe também a Batalha de Toda Mulher, eu só li esse primeiro. A Batalha de Todo Homem. E em um dos capítulos lá, ele fala sobre a mania que os homens têm de olhar para as mulheres. E eu estou falando de olhar de uma forma pecaminosa, né? Nós não estamos falando de olhar porque tem olhos. E ele comenta, o autor comenta, que isso parece estar tão entranhado na natureza humana, na natureza do homem, isso parece ser algo tão comum, isso parece ser algo que afeta 105% dos homens, que chega uma hora que parece que eles param e dizem assim, por que lutar contra? Sabe, por que tentar não fazer? Por que desistir, já que eu já tentei 1 milhão de vezes e acabei caindo 2 milhões de vezes? Quem nunca se sentiu assim com algum outro aspecto da vida? Quem nunca, irmãos, depois de dar um grito no filho, nunca parou e teve vontade de cortar a língua? Dizer, meu Jesus, misericórdia, aqui estou eu gritando de novo. Aqui estou eu mandando o menino parar de gritar enquanto eu grito com ele. Ele está gritando e eu gritando mais alto para dizer a ele que não grite. Quem de nós nunca se sentiu envergonhado com isso? É isso que Paulo está traduzindo aqui nesses versículos. Ele está dizendo, olha, eu percebo que por mais que eu queira, eu não consigo atender a lei completamente. Eu não consigo cumprir tudo aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Ele chega a dizer em 2 momentos, ele diz assim, não sou eu, isso é o mal que habita em mim, é o mal que mora em mim. Eu não consigo fazer, só pode ser, ele diz no versículo 17, né, o pecado que habita em mim, e no versículo 21, ele diz, é o mal que reside em mim. O desespero dele é tão grande que ele diz assim, não sou eu não. Não sei se você já viu alguma criança dizer assim, não fui eu que fiz não, foi minha mão. Já viu criança argumentar alguma coisa assim, não fui eu que fiz, foi minha mão. É claro, criança nova, né? Foi minha mão que fez. Ah, tá, não foi você. O que Paulo está dizendo é, eu não consigo nem entender por que é que eu me comporto dessa forma algumas vezes. Por que é que eu vivo dessa forma, por que é que eu digo, por que é que eu faço, por que é que eu falo. Com toda certeza é o mal, é o pecado que habita em mim. Irmãos, é verdade, o nosso corpo físico impõe muitas limitações. Muitas. Não é fácil lidar com as limitações do nosso corpo. Não é fácil lidar com dor. Não é fácil. Há um tempo atrás, eu conversando com um colega, e a gente falando sobre pessoas que enfrentam uma enfermidade durante muitos anos, e essa enfermidade vai se agravando, e isso vai provocando cada vez mais dor. E eu conversando com ele, eu disse assim, rapaz, eu acho que se alguma coisa dessa acontecesse comigo, enquanto eu ainda estivesse lúcido o suficiente, eu acho que eu ia escrever um bocado de coisa para mim e para outras pessoas, dizendo assim, olha, daqui a pouco eu não vou estar assim. Daqui a pouco não serei mais essa pessoa. E eu sei que isso é verdade. Algumas vezes a gente sente algum tipo de incômodo, algum tipo de dor, ou sei lá o quê, e a gente tenta contornar, né? Sei lá, a gente está com dor de ouvido, está com dor de dente, está com dor no pé, está com dor na coluna, alguma coisa assim. Mas nós estamos aqui. A gente diz, olha, daqui a pouco ele acaba. Ele sempre prega 55 minutos, está em 23, então só faltam 32. Ele acaba já. Daqui a pouquinho ele acaba. Mas se essa dor começa a aumentar, daqui a pouco a gente não presta mais atenção no que está sendo dito.
Se aumenta mais ainda, a gente levanta e sai. Se aumentar mais ainda, a gente não vai para casa, a gente vai para o hospital. Entendem o quanto essas coisas afetam a gente? O quanto o cansaço afeta a gente? Essa semana, lendo aquele livro lá da Nancy Wilson, Contentamento, ela dizendo que, inclusive, nós criamos a ideia da palavra estresse para justificar todo o mal que a gente causa quando nós estamos um pouco cansados, né? A gente diz assim, não, é o cansaço, eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa, eu não lhe diria isso, mas eu estou muito cansado. Tem uns 3 dias que eu não durmo direito. Eu estou muito exausto, tem uns 3 dias que eu trabalho desesperadamente. Todas essas limitações, essas coisas que acontecem com o nosso corpo, elas não podem ser desprezadas, irmãos. Por isso, eu queria dizer a você, não leve seu corpo ao limite. Pelo que quer que seja, não leve. Irmãos, é muito importante descansar. É muito importante se alimentar adequadamente. É muito importante, porque isso nos ajuda, inclusive, a pecarmos menos. Quantas vezes a gente agride pessoas, faz o que não devia, se comporta de uma forma errada, porque estamos exauridos, porque estamos cansados ou porque estamos com dor. E eu não estou dizendo, irmãos, que isso é a justificativa, mas que isso se torna um agente de tentação para nós, se torna mais difícil resistir ao pecado quando o nosso corpo está fragilizado pela dor, pela fome, pelo sono, pela exaustão. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo com o corpo que Deus nos deu, porque este corpo é através dele que nós abençoamos pessoas. E é através do nosso corpo também que nós trazemos problemas e prejudicamos pessoas. Inclusive pessoas que nós amamos. E muitas vezes essas coisas talvez não precisassem acontecer se nós não levássemos o nosso corpo ao limite. Por que você vai esperar estar morrendo de fome para brigar com alguém? Rapaz, vai na geladeira, come uma uva, toma um café, pega um pedaço de pão, sei lá, faz alguma coisa. Se você sabe que se você ficar com fome demais, você vai acabar brigando com alguém, para que você vai esperar ficar com fome demais para brigar com alguém? Para pecar, para desagradar a Deus, para entristecer o Espírito Santo? Entende que não faz sentido? Se eu me conheço, se você se conhece, se a gente sabe que há determinadas situações em que nós não vamos reagir bem por causa da fome, do sono, ou de seja lá o que for, nós precisamos pedir graça a Deus para lidar com isso, irmãos. Porque nós acabamos pecando através do nosso corpo. Paulo sente tanto isso, que no versículo 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando é que eu estarei livre de todas essas limitações? Quando é que eu não vou ter vontade de pisar no pé de alguém quando alguém pisou no meu? Quando é que essa vontade vai passar? Quando é que eu vou conseguir olhar com misericórdia para uma outra pessoa, como eu gostaria que ela olhasse para mim em determinadas situações? Essa angústia de Paulo, não a angústia de alguém que não conhece a Cristo. Porque uma pessoa que não conhece a Cristo, irmãos, ela não se importa com isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes ela não se importa. Só quem está em Cristo faz como o profeta Isaías, que quando tem a visão do Senhor, o que ele diz é: ai de mim, eu estou perecendo, eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos, eu vou morrer. Essa concepção que Isaías tem é porque ele conhece ao Senhor, ele conhece a Deus e ele sabe o quanto ele desagrada a Deus algumas vezes em sua vida. É isso que Paulo está expressando. Quando é que vai chegar o momento que eu vou estar completamente livre de tudo isso? Que eu não vou ter hormônios, sabe, me atribulando a vida, me pressionando? Quando é que eu não vou ter fome tão grande? Quando é que eu não vou ter tanta exaustão que eu vou ficar com vontade de brigar com alguém que me incomode? Eu estou morto de sono, aí deito. Assim que deito, entra alguém no quarto e, puf, bate a porta.
E a gente quer levantar e bater a porta na criatura. Entende qual é a angústia de Paulo? Ele diz, quando é que isso não vai acontecer mais? Quando é que eu não vou ter mais vontade de dar com a porta na cabeça da criatura que veio me acordar quando eu estava tão cansado? Mas Paulo também demonstra, irmãos, como cristão que é, que Deus tem mudado o coração dele. No versículo 15 ele diz que o que ele prefere é o bem. Ele diz, o que eu prefiro é o bem. No versículo 18, o querer o bem está em mim. O que está em mim, na realidade, é o querer o bem. Ele diz no versículo 19 de novo, o bem que eu quero. Ele diz no versículo 20 que o que ele não quer, o que ele faz, né, o que ele não quer é o mal. Mas se eu faço o que não quero, o que é que ele não quer fazer? O mal. No versículo 21, ele diz, eu quero fazer o bem. No versículo 22, tenho prazer na lei de Deus. No versículo 25, sou escravo da lei de Deus. Como alguém que conhece a Cristo, que nasceu novamente, que é habitado pelo Espírito Santo, ele tem consciência daquilo que deve ser feito. E ele tem desejo de fazer isso. Algumas vezes consegue, outras vezes ele não consegue, outras vezes ele acaba falhando, exatamente como acontece comigo e com você. Esse desejo de fazer o que é certo, de fazer o bem, irmãos, só existe na nossa vida por causa da atuação do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo atuando em nós, nós só faremos o bem se este bem, de alguma forma, nos beneficiar. Uma pessoa que não conhece a Cristo, como é que ela vai pensar em fazer o bem quando este bem não vai ser notado por ninguém? Quando este bem vai lhe trazer prejuízo. Porque a pessoa pode, inclusive, fazer o bem, tendo algum prejuízo, se de alguma forma ela ganha notoriedade, se de alguma forma ela ganha reconhecimento, se de algum modo ela ganha os aplausos. Mas imagine que ela vai fazer o bem, ninguém vai ver, ninguém vai reconhecer, ninguém vai saber nunca, e ela vai ter um grande prejuízo em fazer isso. Não é normal, não é natural para o ser humano agir dessa forma. Apenas alguém que é habitado pelo Espírito Santo tem prazer na lei de Deus, como ele diz no versículo 22. Quem não tem o Espírito Santo, irmãos, ele não consegue ter prazer. Ele é um rebelde por natureza. Ele olha para a lei de Deus como algo pesado, algo ruim, algo que acorrenta, que aprisiona, algo que faz mal. É assim que quem não conhece a Cristo se sente. Quem de nós nunca conversou com uma pessoa e diz assim, mas rapaz, é tanta coisa que não pode isso, não pode aquilo outro, e não pode aquilo outro também. E a pessoa se contorce porque ela não tem prazer em fazer aquilo que é a vontade de Deus, ela não tem prazer. E Paulo diz, eu tenho esse prazer. Nem sempre eu consigo, mas eu tenho prazer na lei de Deus. Isso é algo que é gerado pelo Espírito Santo. No versículo 25, então, ele apresenta a sua esperança definitiva. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ele diz, olha, o meu homem interior, a minha mente, eu entendo, eu tenho certeza que eu amo a lei do Senhor, que é essa lei que eu quero viver, embora nem sempre eu consiga cumpri-la, nem sempre eu consiga fazer isso, mas é nessa lei que eu tenho prazer. E por isso ele agradece a Deus. Uma pessoa que não conhece a Cristo não agradeceria a Deus. Isso não existe, essa possibilidade. Não, graças a Deus que com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Ele só faz isso porque ele conhece ao Senhor. Ele encontra descanso em saber que Deus está cuidando dele, de que ele realmente pertence a Cristo. Eu e você
e cada um de nós, enfrentamos muitas dificuldades, irmãos, muitas lutas, né? Muitos pecados. Eu acho que a nossa maior luta é contra os nossos próprios pecados, né? E nós enfrentamos muito, muito isso mesmo. Eu só queria que nós entendêssemos que isso não faz com que nós não sejamos crentes, que nós não sejamos pessoas eleitas, que nós não sejamos pessoas que conhecem a Deus. Acho que a diferença é que aquele que não conhece a Deus e peca, ele tem prazer no pecado. É isso que ele quer, é nesse tipo de coisa que ele vai viver, a não ser quando ele é pego, a não ser quando ele enfrenta consequências sérias, mas do contrário, é apenas nisso que ele tem prazer. Nós, como cristãos, nós não temos prazer no pecado, nós temos prazer na lei de Deus. Embora, no momento que a gente peca, nós, com o nosso corpo, com as sensações, com a nossa carne, como Paulo expressa aqui, nós experimentamos boas sensações, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas, como ele diz no versículo 25, na nossa mente, na nossa alma, nós não conseguimos ter paz, embora a sensação, embora aquilo que é emocional nos dê algum tipo de prazer, mas como o Espírito Santo habita em nós, como a gente sabe que essa não é a vontade de Deus, a gente não consegue desfrutar de tudo aquilo com todo o prazer do mundo. Quem nunca enfrentou esse tipo de situação enquanto namorava? Quem nunca se encostou no corpo do namorado, da namorada, deu um beijo, abraçou, sentiu emoções que são boas e que fazem você não querer sair dali, mas que enquanto você sente emoções boas, a sua mente lhe trucida. Lhe trucida. Se isso é num sábado, por exemplo, sei lá, dia 1º de janeiro, no dia 2 você não vai para a ceia. Não vou lá não. Não vou não. Porque a consciência não deixa em paz. Ele aproveitou, ele entendeu que aquilo era fisicamente bom, mas a sua consciência o atormenta. Porque com a sua consciência ele é um escravo da lei de Deus. É por isso que Paulo dá graças a Deus, irmãos. Nós um dia seremos libertos de tudo isso. Vai haver o dia, irmãos, que nós seremos completamente libertos, que o nosso corpo vai ser transformado. Até lá, o que é que eu e você precisamos avaliar? Qual é o limite, então? Que alguém pode dizer assim, mas pastor, como é que a gente vai definir, então, quem é crente e quem não é? Quem serve a Deus e quem não serve? Quem está caminhando para o céu e quem está caminhando para o inferno? Esse tipo de avaliação, só eu e você podemos fazer diante de Deus e apenas sobre a nossa própria vida. Nós não podemos, irmãos, fazer esse tipo de julgamento sobre a vida de outras pessoas. Nós não podemos. Mas nós podemos, precisamos e devemos fazer esse tipo de julgamento sobre a nossa própria vida. Buscar na nossa consciência em que é que nós temos tido prazer, no que é que nós temos gastado o nosso tempo. Que a gente pode até dizer assim, não, eu tenho prazer em fazer coisas boas. Mas a pergunta é, com o passar do tempo, no decorrer dos anos, você tem feito essas coisas boas? Tem vivido essas coisas boas nas quais você alega ter prazer? Porque se a gente alega ter prazer, mas nunca faz, é diferente. Paulo não está dizendo aqui de uma pessoa que vive em pecado, mas de uma pessoa que peca. Eu e você pecamos. Mas se nós vivemos no pecado, irmãos, se na realidade o pecado não é um acidente, mas é a norma, então a gente deveria mesmo se questionar. A gente deveria mesmo se perguntar se nós estamos em Cristo, se nós realmente nascemos de novo, ou se nós apenas sabemos que a lei é boa, mais nada, mas não temos prazer nenhum nela.
Mas se você peca, se você desagrada a Deus em algum momento, e você chora por isso, e isso lhe entristece, e você tem vontade de sair simplesmente, de não servir mais a Deus. Eu já conversei com alguns irmãos que disseram, pastor, às vezes eu tenho vontade de não vir mais à igreja, porque eu não tenho conseguido lidar com determinados pecados. Às vezes eu tenho vontade de não estar mais aqui. Isso não é uma solução, irmãos. Muito pelo contrário. O modo que Deus tem cuidado da igreja, tratado do seu povo, o modo como Deus tem nos transformado, é no meio da comunidade. É no meio do grupo. Deus usa a comunidade, Deus usa os irmãos, para tratar a minha vida e tratar a sua vida. Deus usa gente gentil e educada para confortar o nosso coração. Gente mal educada e grossa para nos ensinar paciência, para nos ensinar a perdoar, para nos fazer experimentar algo daquilo que o próprio Cristo experimentou. Tudo isso a gente experimenta na igreja. Todos esses tipos de sentimentos, de convivência. E em todo esse processo, Deus vai cuidando do meu coração e do seu. É assim que Deus faz. É como se Ele pegasse um bocado de diamante, né, sujo, botasse numa vasilha e começa a sacudir, batendo um no outro. Daqui a pouco a sujeira vai sair, vai ficar só o diamante. Mas até lá, muita gente vai estar se batendo ali dentro. É isso que Deus faz no meio da comunidade. Não, a gente perceber que é pecador, que é falho, que tem dificuldade com determinados aspectos da nossa vida, nunca será uma solução abandonar o convívio dos irmãos, do povo de Deus, abandonar a oração, porque nós só vamos, irmãos, piorar. Só vai piorar. Se aqui, se convivendo com os irmãos, se orando, se buscando a Deus, se vendo irmãos chamar nossa atenção, faz parte do viver em comunidade, né? Faz parte de alguém que chega para a gente e chama a nossa atenção por algum aspecto que seja. Faz parte do viver em comunidade. É Deus que está usando. Olhe, é sério, irmãos. As pessoas que lhe chamam a atenção de forma educada, ou às vezes nem tão educadas assim, entendam como o cuidado de Deus sobre a sua vida. No mínimo, pense se talvez essa criatura não tenha razão, não tenha alguma razão. Pode ser que Deus esteja falando com você para te ajudar a se aproximar mais dele, a ser melhor. O modo de nós lidarmos com essa situação é convivendo com o povo de Deus, é buscando ao Senhor, é nos aproximando da ceia do Senhor. Nós entendemos a ceia como um meio de graça. Entendemos que nós só podemos nos aproximar da mesa quando nós entendemos o nosso pecado, consertamos o que precisa ser consertado, e aí nós nos aproximamos desta mesa. O Senhor Jesus chega a dizer assim, olha, se você vai ofertar, e Ele não está falando da ceia, Ele está falando de ofertar. Se você vai ofertar, você vai levar uma oferta, e você sabe que alguém está chateado com você, procure essa pessoa, converse com ela. Algumas pessoas dizem assim, não, eu tenho vivido dessa ou daquela forma, então eu não vou participar da ceia, porque eu vou estar atraindo condenação para a minha vida. É verdade, é isso que Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios. Mas Paulo também diz, depois que você avaliar a sua própria vida, coma do pão e beba do cálice. Sabe por quê, irmãos? Quando eu e você nos aproximamos da mesa, nós estamos nos comprometendo com Deus e com os nossos irmãos de lutarmos contra o mal que reside em nós. É isso que a gente está fazendo. Quando a gente se afasta da mesa do Senhor, o que nós estamos dizendo aos irmãos é, eu quero continuar pecando. Eu não vou me aproximar da mesa. Eu não vou tomar o pão, eu não vou tomar o vinho, porque eu vou estar atraindo condenação para mim. Então, como eu quero continuar pecando, eu não vou participar da ceia do Senhor. Aproximar-se da ceia é se comprometer com Deus, é se comprometer com os nossos irmãos, de que nós vamos lutar contra o pecado que habita em nós, para que o nome do Senhor seja glorificado.
E ele vai fazer isso, irmãos. Ele vai fazer. O catolicismo romano entende que o sacramento, que os elementos da Eucaristia abençoam a pessoa, independente dela ter fé ou não. Porque eles entendem que depois que você ora, que você consagra os elementos, eles têm algo de especial no elemento. Então, se você dá o elemento para uma pessoa que, mesmo que ela não tenha fé, ela vai ser abençoada. Algumas igrejas evangélicas acabaram herdando um pouquinho disso e acabam enterrando o pão da ceia. Não sei se vocês já viram, se conhecem, mas isso acontece com alguns, né? Acabaram herdando um pouquinho dessa tradição católica e aí dizem, olha, ninguém pode tocar no pão da ceia e tal, então assim a gente enterra. Mas nós não entendemos assim, porque não é isso que a Escritura diz. Mas a Escritura diz, irmãos, que o Senhor vai nos abençoar, vai alimentar a nossa alma, vai nos fortalecer quando nós nos aproximamos com fé da sua mesa. Esse é um dos modos, é um dos meios que o Senhor Jesus providenciou para a gente lutar contra o pecado. Não é dizer assim, não, eu sou pecador mesmo, acho que eu não sou eleito, acho que eu não sou salvo, acho que eu não sou crente, acho que eu não sou convertido, acho que qualquer coisa, então eu não vou participar. Não é. A mesa do Senhor é o contrário, é um chamado, é uma declaração de guerra contra isso. A gente toma o pão, a gente toma o vinho, e diante de Deus nós estamos dizendo, Senhor, eu não tenho agradado ao Senhor em alguns aspectos da minha vida, e o Senhor sabe disso. Mas eu não quero mais que seja assim. Eu quero que o Senhor mude meu coração. Eu quero que o Senhor me dê graça, que o Senhor me sustente para que eu possa fazer aquilo que é a tua vontade, para que eu possa ver o meu querer, o prazer que eu tenho na lei, se tornar cada dia mais real, mais prático, através do meu corpo, da minha vida. É isso que nós fazemos. Eu espero que Deus sustente você, irmão. Espero que você ore por mim também, para que Deus me sustente. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nenhum de nós aqui é perfeito, irmãos. Nenhum de nós, viu? Nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós continuamos lutando contra o pecado, vencendo algumas vezes e perdendo algumas vezes. Mas o Espírito de Deus continua nos sustentando. E daqui a pouco nós vamos ter um corpo transformado. Esse clamor, essa angústia que Paulo exprime no versículo 24, daqui a pouco vai se cumprir. Daqui a pouco. Graças a Deus, daqui a pouco o nosso coração vai parar, a Covid vai levar a gente, alguém vai atropelar, um avião vai cair, sei lá, vai acontecer alguma coisa. A gente só não vai ficar aqui. E quando isso acontecer, nós estaremos diante do Senhor. Nós estaremos livres de todas as limitações do nosso corpo. João, quando escreve, primeira carta dele, capítulo 3, versículo 2, ele diz, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Vai ter uma hora que nosso corpo vai parar, ele não vai aguentar, pelas próprias consequências do pecado aqui no mundo. E nós estaremos diante do Senhor. Nós não estaremos mais angustiados, como Paulo, no versículo 24, mas nós estaremos dizendo com Ele, como ele expressa no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. E nós vamos poder cantar e celebrar eternamente. Esse é um dos maiores motivos, eu acho, para o cristão não viver apavorado pela morte, né? A morte é o momento em que as limitações do corpo serão removidas e que nós estaremos diante do Senhor para todo sempre. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor permitiu que fosse registrado a luta que Paulo enfrentava, fosse registrada a sua luta, a sua angústia, a sua dificuldade, muitas vezes, em vencer o pecado. Muito obrigado, Pai, porque inúmeras vezes nós também temos enfrentado isso.
Nós pedimos ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus, que nos perdoe, que purifique a nossa alma, que santifique o nosso corpo, que trate a nossa mente, que nos aproxime do Senhor, que purifique o nosso coração e também os nossos olhos, também a nossa mente, as nossas vontades, os nossos desejos. Ajuda-nos, Deus, para que os nossos desejos sejam santos, para que as nossas vontades sejam santas, para que nós possamos desejar e amar a Tua lei a cada dia mais. Nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor e já Te agradecemos pelo que o Senhor fez na cruz por nós. O Senhor morreu na cruz por nós, derrotando o poder do pecado sobre a nossa vida. Nós hoje estamos livres em Ti, Senhor Jesus, para lutarmos verdadeiramente contra o mal que ainda possa existir em nós. Habitados pelo Teu Espírito Santo, podemos, Pai querido, resistir. Nos ajuda nesta batalha, nesta luta, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém.